E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Lucas Lins, muito bem-vindos aqui ao meu canal e uma boa tarde a todos. E hoje trazendo para vocês a parte 3, a parte final da configuração do nosso servidor em casa. E hoje a gente vai fazer as configurações do nosso servidor de filmes e do nosso servidor de fotografias, que é basicamente o nosso Google Fotos, é a nossa hospedagem de fotografias. Mas antes da gente partir para a configuração do nosso servidor e da nosso tutorial, eu gostaria aqui de ler alguns comentários que foram deixados no segundo vídeo. Então, se você não entendeu aqui algumas perguntas, recomendo você voltar lá e assistir o vídeo para entender melhor, ok? Então, bora lá. Foram deixados aqui três comentários, que inclusive agradeço muito, isso me ajuda bastante, isso me dá um engajamento muito maior, porque eu fico feliz de poder responder essas perguntas e trazer vídeos posteriores, ou até mesmo vídeos respostas, ou até mesmo fazer um conteúdo específico para eles. Então, bora lá. Primeira pergunta, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. O Rosney perguntou: comprei um Orange Pi 4 GB, teria a potência de um Raspberry Pi 4 e estou esperando ele chegar, mas no site somente fala de como fazer a instalação no Raspberry. Seria o mesmo processo? Então, Rosney, sobre a instalação no Orange Pi, eu não sei ao certo, como eu lhe respondi, o formato que seria a instalação, até porque depende para cada dispositivo. E lá realmente no site não tem nenhum outro dispositivo que lhe ensine. Mas o que eu fiz foi o seguinte: eu procurei na internet, verifiquei vários sites, vários vídeos, e o único local que eu encontrei foi realmente o fórum da própria Umbro, a qual ela tem um cara que realmente fez o procedimento e disponibilizou um tutorial. Não é por vídeo, mas é escrito. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, desse terceiro vídeo, o link para esse site, para esse fórum que eu encontrei, e siga lá os tutoriais. Eu não consegui testar aqui do meu lado porque nesse caso eu não tenho um Orange Pi para poder testar, mas é uma possibilidade que você pode tentar, certo? Mas muito obrigado aqui pelo seu comentário e espero que dê tudo certo aí para o seu servidor. E qualquer dúvida pode voltar aqui nos vídeos ou me mandar mensagens lá no meu Instagram e lá no meu Twitter, que eu tô sempre por lá, ok? Então, bora para a segunda pergunta. O Cláudio Soares falou o seguinte nesse caso: bom dia, Lucas. Bom dia, Cláudio. Feliz por ver outro como eu. Optei pelo CasaOS devido ao equipamento onde eu instalei o sistema, mas no funcionamento são praticamente iguais. Sei do suporte a maior do Umbra OS, mas para um equipamento ARM a coisa complicou. Ademais, as demais configurações em seu vídeo estão sendo de grande serventia. Somente um adendo: você está nos devendo a adlist do Pi-hole. Grande abraço e muito obrigado por postar sua experiência. Eu que agradeço, Cláudio, por você ter postado a sua experiência aqui comigo, o seu ponto de vista, a sua opinião. E eu fico muito feliz se você tenha gostado. Espero que também você se inscreva, compartilhe com mais pessoas e leve também esse vídeo para mais pessoas aí que gostem desse conteúdo. Sobre a Adlist, eu fiz o seguinte: se você voltar lá no meu segundo vídeo e na descrição, vai estar tanto nesse vídeo como no outro, vê lá que eu deixei um link para você poder acessar um documento em PDF que eu criei com todas as minhas adlists. É só você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tem o tutorial lá que eu deixei escrito, foi um tutorial bem rápido que eu criei de momento. Se tiver alguma coisa errada, eu peço desculpa porque eu fiz isso no meio do meu serviço, então dá um desconto. Mas pelo menos tá lá, você já pode copiar e colar, e se tiver alguma lista errada, eu vou atualizando com o tempo, ok? Mas as minhas listas continuam sempre as mesmas, mas eu já deixei lá, ok? E atualmente, se eu não estou enganado, eu teve uma atualização do Pi-hole, que agora que a adlist principal que vem já instalada por si só no Pi-hole, já tem mais listas e tá batendo em conjunto com tudo que eu tenho 1 milhão, então já é muita coisa. E a outro comentário aqui que me deixou bastante feliz foi de um amigo meu, foi o Danilo Cerqueira Soares. Parabéns pelo seu canal, você tem uma didática excelente e com certeza gostaria de ver mais vídeos nessa pegada. Continue compartilhando seu conhecimento com a gente, de um velho amigo, aguardando os próximos vídeos. Eu que agradeço, Danilo, muito obrigado aqui pelo seu comentário, fico muito feliz de ver que você aqui, pronto, me mandou esse comentário, me ajuda bastante. E também queria lhe mandar um grande abraço, mandar um abraço a todos que comentaram e também a todos que vêm assistindo o canal e vêm se inscrevendo e vêm assistindo. E assim, isso me ajuda imenso, isso me ajuda bastante a ter mais vontade para trazer conteúdo. Eu gosto de fazer o que eu faço, além de trabalhar com a internet, eu trabalho também como informático, aqui dos vídeos do YouTube, e isso me ajuda bastante, isso faz eu ter um engajamento muito maior. Mas sem enrolação, bora lá pro vídeo, que hoje o vídeo tá show de bola. Então,
Bora pro vídeo. Calma lá. Antes de você ir pro vídeo e assistir como é que vai fazer a configuração do seu servidor, parte dos filmes e tudo mais, eu gostaria aqui de fazer um adendo e fazer um pedido para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer aos 53 inscritos que vêm aqui me seguindo no canal e assistindo meus vídeos. Vocês são fera demais. E também gostaria de pedir uma atenção especial. A maioria do público que me acompanha não é meu inscrito, como tá aparecendo aí pra vocês. E eu gostaria de pedir que, se você gosta do canal e se você acha interessante o meu conteúdo, cara, se inscreve, é de graça, não custa nada e você também tá me ajudando. Porque se você gosta desse tipo de conteúdo e quer tentar fazer alguma coisa semelhante em casa, eu tô te ajudando e você também me ajuda se inscrevendo aí, clicando nesse ícone aí abaixo. Tá escrito inscrever-se e o símbolo do sininho e o joinha também, né? Isso ajuda ao YouTube entender que o meu conteúdo é relevante e também ajuda eu crescer como um criador, certo? Eu só queria dar aqui essas informações antes de iniciar o vídeo mesmo, para agradecer e pedir para quem não é inscrito se inscrever. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção e continua pro vídeo. Beijos, até. Seguinte, então lá no último vídeo a gente fez a configuração do nosso bloqueador de anúncio, da nossa VPN e lari e tá tudo funcionando. Agora a gente vai fazer a configuração do nosso servidor para filmes, tá? Então como é que funciona? Para a gente poder colocar os filmes para funcionar, vamos aqui então direto pro computador. Então já temos aqui, boa tarde Lucas, eu vou aqui entrar na loja, deixa eu aqui arrumar o teclado e vou pesquisar o Jellyfin. Existe outra ferramenta que é o Plex, mas eu vou explicar mais pra frente o porquê que eu não optei por ela. Faça o download do Jellyfin e aproveite e faça o download do File Browser. É só vir aqui novamente e pesquisar File Browser, que é esse carinha aqui. Pronto, o meu aqui abriu direto, mas eu não queria abrir, eu só queria fazer a instalação. Mas depois de você ter instalado o File Browser e o Jellyfin, eu vou ensinar para vocês como é que funciona. Para a gente poder mandar os filmes diretamente para uma pasta, a gente precisa deixar um direcionamento, a gente precisa deixar um diretório feito. Então como é que você vai fazer aqui? Siga o tutorial. Basicamente você vai vir aqui em File Browser e você vai ver essa pasta Download, que já está por padrão. Não apague ela vai ser a pasta principal. Você vai dar um clique e você já pode ter percebido aqui que eu já tenho algumas pastas, como músicas ou séries. A pasta música não tem nada e as séries também. Mas a pasta que já tem filmes aqui, eu já adicionei os filmes que eu queria assistir, que eu ainda não vi ano passado e ano retrasado. E pronto, você criando a pasta, basta vir aqui, clicar no botão de nova pasta, vai ter somente essas duas aqui, Complete e Incomplete. Basta clicar aqui em nova pasta, gerar a pasta com o nome Filmes e deixar aqui. Tendo feito isso, pronto, o primeiro passo aqui já está feito, você já tem a sua pasta criada para poder adicionar os filmes. Agora vem um ponto muito importante, que é como que os filmes vão rodar no Jellyfin. Primeira coisa, para cada filme funcionar no Jellyfin, a gente tem que entrar lá no site deles, que inclusive eu já vou colocar aqui, que é o seguinte, aqui no site da própria Jellyfin, você vai pesquisar aqui em cima, na parte de search, uma opção que diz Codec. E o que isso significa? Cada filme vai ter basicamente um método de ser codificado, é um codec, basicamente. E cada filme tem um método, MKV4, VP9, MPEG4 Part 2SP, MPGE4 Part ASP. Então tem vários modelos, como até mesmo o MKV4, que é muito tradicional de você encontrar aí na internet. E pronto. O Jellyfin consegue rodar sem gargalo e ainda por cima sem ter um estresse de processamento muito alto o H264 8-bit, H.264, que é o nome do codec. Por quê? Porque ele vai rodar em todos os dispositivos, desktop, Chrome, Edge, Firefox, Safari, Android, Android TV, iOS, Swift, Fine, iOS, Roku, Kodi e por aí vai. Ele vai conseguir rodar todos os filmes em qualquer um dessas plataformas sem ter um gargalo imenso. Por quê? O Jellyfin foi projetado para funcionar nesse modelo, e quando você coloca um filme de um codec diferente, seja MKV4, ele vai ter basicamente um gargalo. Basicamente, bom, não é um basicamente, é bem mais complicado. Toda vez quando você quiser assistir um filme em um formato diferente, imaginando que tem um filme MKV4, ele vai ter que o processador vai ter que trabalhar dobrado para poder fazer com que o filme seja transmitido. E quando, nesse caso, é no H264,
H264, 8-bit, ele não vai ter que processar tudo isso. Ele basicamente só vai exibir o filme. Não vai ter uma resposta do processamento tão alta. Vai ficar ali por volta dos 4%. Isso porque o que acontece é que a própria ferramenta é mais otimizada para esse modelo. E tem formas de a gente poder deixar esse filme em H264, 8 bits, que eu vou explicar mais para frente. Mas, tendo essa noção, todos os filmes que você for por séries, por aí vai, tem que ser nesse modelo. Músicas, obviamente, vai ser MP3, então não tem tanto estresse assim, ok? Agora, quando a gente voltar lá no nosso Umbrel e apertar no Jellyfin, você vai ser recebido por esse procedimento que não era esse que eu queria que aparecesse, mas na verdade a gente vai ter que fazer um tutorial, que é esse aqui. Esse guia rápido. Por que o meu apareceu diferente? É porque eu desinstalei a minha ferramenta e voltei a instalar para poder ensinar para vocês como é que funciona. Você vai ser basicamente apresentado esse procedimento de guia rápido e como que a gente vai fazer para configurar o nosso servidor de filmes. Você vai escolher o idioma que prefere. Eu deixo em inglês porque eu já estou acostumado. Coloco o próximo. E aqui eu já tenho um utilizador padrão que eu já criei. E eu só vou voltar aqui e colocar. Então é isso. É só dar continuar. E ele vai perguntar se eu quero guardar. Não quero. E aí chega a parte muito importante. Você se lembra daquelas pastas que eu falei lá no início do File Browser? A gente vai fazer o direcionamento para cada conteúdo, dependendo da pasta. Então eu vou adicionar uma biblioteca, eu vou selecionar um modelo, que é filme, e aqui eu vou adicionar a pasta. Eu venho aqui, clico em pasta Downloads e Filmes. Vou agora repetir o mesmo processo, e depois é só dar um OK. Agora eu vou repetir o mesmo processo para outros serviços que eu quero ter. Séries, pastas, downloads, séries e OK. E vou fazer o mesmo para músicas. Downloads, músicas e pronto. Automaticamente ele vai perguntar qual é o seu idioma e qual é a região. Deixe essa opção mesmo, depois você pode trocar, não tem problema. E uma parte muito importante aqui, volta aqui comigo. No tutorial que eu assisti, que eu tentei fazer em casa, ele deu erro quando eu fiz o procedimento que a pessoa indicou. Mas obviamente que a pessoa que me indicou fazer isso, na verdade que não me indicou, né? O vídeo que eu assisti não tem culpa desse caso. Talvez seja uma configuração que ela tenha que eu não tenho e também possa gerar algum erro. O que você pode testar é o seguinte. Você pode tentar avançar com essa opção, permitir ligações remotas ao servidor, ou você pode também desabilitar ela e tentar acessar. Quando eu desabilito essa opção e dou continuar, ele dá erro, fala que o servidor não foi possível ser encontrado. Aí eu tenho que desinstalar a ferramenta, reiniciar o servidor, reinstalar a ferramenta e fazer o mesmo procedimento. Por norma, no meu caso, funcionou com essa opção ativa. Então eu vou fazer da maneira qual dá certo. Como que você pode testar? Experimentando. Se não der certo, desinstala, reinicia, reinstala e faz o mesmo procedimento e desativa se caso for necessário. Concluído. Terminar e pronto. Agora eu vou aqui inserir as minhas informações e a gente vai falar um pouco mais sobre o Jellyfin, que é bem interessante. Como vocês podem ver aqui, já está aparecendo os filmes aos quais eu adicionei, então vamos voltar aqui para mim um pouco. Para mim não, para o computador um pouco nesse caso. E aqui vocês viram que tem alguns filmes que eu adicionei. Então eu vou pegar aqui um exemplo de um filme que eu queria muito assistir. Eu já assisti esse filme aqui nesse servidor e ficou excepcional a qualidade. Cara, aqui para ser bem sincero, quando eu fiz a passagem do filme para esse servidor aqui, eu nunca pensei que ele fosse trazer tantas informações úteis. Por exemplo, ele traz duração de filme, a categoria do filme, se ele é disponível para todas as idades, o quanto de notas ele recebeu no Rotten Tomatoes ou em geral em alguns sites. E quando você começa o filme, ele já te dá uma prévia de mais ou menos quando termina. E quando você sai do utilizador, do aplicativo do Jellyfin e você volta, ele volta no filme no mesmo ponto que você parou. E aqui também traz os gêneros, né? Ele traz basicamente um resumo, como que se trata, como que é o gênero, pronto, tudo que um filme traria numa capa de um CD. E o mais legal que aqui embaixo, quando você vê, você começa a dar uma olhada aqui no elenco técnico. Quem foi que fez o Miles, quem foi que fez a Gwen, quem fez o parceiro, o xerife, como se chama? Esqueci o nome. O policial Jeff, o policial Jeff, o pai do Miles. Cara, isso aqui é muito interessante, ainda por cima dá pra você categorizar por favoritos. Então, por exemplo, se eu vir aqui em início e deixar esses dois filmes aqui em favoritos, eles vêm pra cá. E isso é muito maneiro, porque ó, quando eu entro na categoria de filmes tem todos. Aí ele coloca sugestões, favoritos, coleções, gêneros.
Dá pra você fazer de tudo aqui, basicamente. E isso é o que me chamou mais atenção. O Plex é a mesma coisa, só que no vídeo tutorial que eu assisti, que eu vou estar deixando aqui embaixo recomendado para vocês verem também, eu não gosto do Plex porque quando a gente tenta fazer um compartilhamento da imagem, como vocês estão vendo aqui em cima, ele pede para fazer uma abertura de portas e fica limitado a uma velocidade de internet. Enquanto o Jellyfin fica tudo isso limitado à sua infraestrutura. Então, imaginando que você utiliza o servidor por cabo, vai ficar muito melhor a qualidade. Então, para cada dispositivo que você queira compartilhar, cara, tipo fazer um share screen, como que se diz, vai funcionar bem. E desse jeito para mim funcionou excepcionalmente, eu não tive nenhum problema. E por conta do filme estar nesse formato que é o H264, 8 bits, lembrando que tá aqui no site que era 8 bits, esse SDR aqui é a qualidade do filme, ficou show de bola. Para quem tem interesse de como transformar o filme em MKV4 ou de um formato para outro, você vai ter que fazer o seguinte. Tu vai lá aqui tu vai no Google, agora voltando aqui para cá. Tu vai no Google e você vai procurar essa ferramenta aqui. Para não aparecer alguma outra página que eu não queira. Agora voltando pro computador. Você vai procurar a ferramenta Handbrake. Ela é uma ferramenta que faz esse procedimento. Ela transforma o seu filme ou vídeo em um modelo que é compatível com aquilo. Então vamos supor, você tem um filme MKV4. Quando você faz um download dele e você coloca dentro dessa ferramenta, ele transforma em H264 8 bits. É sempre 8 bits, nunca vai ser 10 bits, vai ser 8 bits porque é a maior compatibilidade que existe. Só dando um adendo. Dá sim para assistir filmes em 4K, tá bom? Só que o mais recomendado seria você configurar o Jellyfin em todos os dispositivos. E sobre a VPN, vai funcionar na mesma. Se você tiver a VPN ativada, você consegue acessar o Jellyfin e você consegue assistir os seus filmes sem menores problemas, ok? Tendo feito isso, é só você sempre fazer esse procedimento. Ah, Lucas, mas como que eu consigo os filmes? É aí que tá. Você pode utilizar um instalador torrent que também tem no próprio servidor, que você pode instalar, é uma ferramenta para isso. Só você pesquisar aqui torrent. Opa. E ele vai aparecer aqui vários downloaders, o KibiTorrent, o Transmission. Eu não utilizo, eu já tenho no meu computador. Eu não vou mostrar como é que faz esse procedimento, porque talvez o YouTube derrube meu vídeo. Mas você pode testar em casa fazendo download de um filme via torrent. Mas observação. Tome cuidado na hora de fazer o download do filme e não colocar aquele modelo do filme no seu servidor. Veja o modelo qual está e qual codec que ele está configurado. Se é torrent, se é MKV4 ou se é H264 8-bit, ok? Se não for, depois você faz o upload, certo? E como que faz o upload? Ainda não mostrei. Aqui, dentro da parte principal do File Browser, é muito simples. Você abre aqui Downloads, vai na parte de filmes, e aqui em cima você tem uma pasta chamada Upload, você tem uma opção chamada Enviar. Ele vai procurar por folder ou file e ele vai abrir basicamente o seu computador. Então tem uma pasta separada dos filmes que você já transformou na versão compatível para o Jellyfin e você já faz o upload. Demora cerca de alguns segundos, não é tanto. Se o filme for muito pesado, pronto, vai demorar bastante, mas é uma possibilidade. Eu tentei também fazer download de filmes em 4K, mas para fazer a conversão realmente demora muito. É muito difícil você encontrar um filme em 4K na versão que é, pronto, H264 8 bits. Mas você pode tentar deixar o computador fazendo a conversão aí, vai demorar uns bons dias para fazer essa conversão, porque um filme em 4K é pesado, mas sim, o Jellyfin consegue rodar um filme em 4K. Eu só não testei, mas pelos testes que eu vi pela internet rodando afora, principalmente do vídeo tutorial que eu assisti, funciona sem zero problemas, ok? Agora vamos para o segundo aplicativo, que é o nosso Nextcloud. Então, bora lá. Para a gente fazer o download do Nextcloud vai ser bem fácil. Você vai abrir sua loja e você vai colocar Nextcloud. Só fazer o download da ferramenta e aguardar. E observação, vocês já viram que logo ali embaixo já tem o nome do utilizador e o usuário padrão. Mesmo procedimento. Após a instalação, copie e cola aquilo ali num canto e deixa apontado para que você possa acessar. Por quê? Porque ele gera um utilizador admin, tá bom? Então, vamos lá. Ok, tendo o Nextcloud instalado, a gente vai ter que se atentar a algumas coisas. Mas antes disso, vamos passar pelo aplicativo e aprender um pouco mais como que ele funciona. O Nextcloud ele é uma ferramenta totalmente voltada para, vamos assim dizer, é como se fosse um Google Fotos para você poder ter as suas fotos armazenadas. É basicamente isso. Só que para isso você precisa ter um equipamento que esteja, obviamente, conectado à sua rede, é claro. Deixa-me aqui só fazer aqui algumas configuraçõezinhas, porque ele está dando um erro. É sempre normal o Nextcloud dar um erro ou outro, mas como que funciona? O Nextcloud ele vai pedir aquele utilizador que você criou, nesse sentido, então você vai colocar o Umbro, que é o nome, e mais aquela senha que ele gerou automaticamente.
Após ter feito isso, você vai dar o login e pronto, você vai ser basicamente recebido por essa imagem aqui de boas-vindas. Produtividade, privacidade, interoperabilidade e comunidade. Como que funciona o Nextcloud? Não tem muito mistério, dá pra gente fazer de tudo aqui um pouco. Então vamos mostrar aqui por etapas. Vamos voltar aqui então pro computador. Aqui no Nextcloud, após você ter preenchido os seus dados, as suas informações, a gente pode vir aqui em utilizadores e aqui você vai ter as noções de quantos utilizadores tem no total. Tem o padrão, que é o admin, que é sempre recomendado você ter, porque imaginando que você perca a senha do seu utilizador que você criou para você utilizar. Você precisa ter o admin ativo para você poder trocar. Então isso ajuda bastante. Então nesse aqui a gente nem toca. A gente pode criar aqui um utilizador normal, que nesse caso vem aqui New User, e você pode colocar nome de apresentação, uma palavra passe, que também seja difícil e deixa ela apontada, um e-mail que você pode colocar para recuperação automaticamente. Ele pode participar de um grupo, que é o grupo do admin, ou se não, é um grupo de user que você também pode criar, a qual não tem acesso a essas definições. E a cota padrão é quanto de acesso aquela pessoa vai ter por gigabyte para poder fazer armazenamento. Então, imaginando que a pessoa tem um limite diário de até 5 GB, você vai deixar 5 GB para ela. Se eu não estou enganado, acho que é cota diária e não cota total. Mas eu tenho que ver isso aqui ainda. Mas se eu não estou enganado, acho que é uma cota diária. Então, todos os dias a pessoa só pode fazer upload de até 5 GB. Mas se o seu objetivo é fazer um servidor para todo mundo poder utilizar, cada um ter o seu user, cara, deixa ilimitado. É muito mais fácil. E pronto. Após você ter criado o seu user, é só você fazer logout e voltar a utilizar com o seu user que, pronto, você criou. Mas temos aqui um ponto muito importante. Se eu for tentar aqui conectar através da minha VPN, ele vai exibir um erro. Então, eu vou pedir aqui alguns minutos e eu volto aqui logo mostrando qual que é o erro que aparece, ok? Então, só um minuto. Ok, então, voltando aqui, deixa-me aqui só testar. Se eu tentar acessar novamente aqui através da minha rede externa dos meus dados móveis, dá erro. Agora, se eu utilizar aqui a minha VPN, vai funcionar. Só que, se eu tentar aqui nesse caso, deixa eu aqui colocar a senha do meu server, e tentar colocar a palavra passe e acessar o meu Jellyfin, ele vai falar aceder através de um domínio não confiável. Por favor, contacte seu administrador. Se é um administrador, edite o Trusted Domains na config.php, como exemplo em config sample PHP. O que isso significa? O Jellyfin, a nossa VPN é listada como não confiável. Isso porque ela não está adicionada nas configurações dentro do Nextcloud. Então, antes de você fazer as configurações, partir para colocar o seu user, siga esse tutorial aqui também para a gente poder colocar os nossos domínios de IP da VPN e também o Magic DNS para poder funcionar. Então, como que a gente vai fazer? Então, fique aí de olho. Mesmo você utilizando a sua VPN, você consegue aceder ao seu servidor, é só você abrir o Tscale e seguir basicamente o procedimento que eu vou fazer. Você vai copiar o DNS e vai colar em um lado, como eu acabei de fazer. Você vai copiar o Magic DNS, que é esse cara aqui de cima, esse aqui de baixo é o IPv6, ignora esse cara, copia esse daqui de cima e cola num bloco de notas. Automaticamente agora a gente vai fazer esse procedimento. Deixa eu aqui voltar para o Umbrel. Como vocês aqui estão vendo, já tem um tutorial que eu separei. Você vai colocar dessa seguinte maneira, abre aspas, endereço IP da VPN, fecha aspas, vírgula. Abre aspas, endereço VPN, porta 8081, fecha aspas, vírgula. Magic DNS, abre aspas, como tem que ser feito, fecha aspas, vírgula. Magic DNS, sempre abra as aspas, eu estou evitando aqui para não ficar tão longo. Abra as aspas, Magic DNS, 2 pontos, eu fiz aqui um erro. 8081, fecha aspas, deixa eu aqui colocar porque o meu teclado aqui não tem, vírgula. O que isso significa? Isso daqui basicamente é uma lista que a gente está criando, que é para a gente pôr dentro das configurações do Nextcloud para ele interpretar que aquele acesso remoto através desses IPs e desse Magic DNS são confiáveis. E só lembrando de uma coisa, a VPN que a gente utiliza é sim segura, é uma VPN muito fácil e também de última geração, que é a WiredGuard. Se você não sabe do que eu estou falando, volta lá no outro vídeo ou dá uma pesquisada de Tscale VPN Security para você entender melhor. Após você ter feito basicamente esse modelo com base na sua VPN, como eu mostrei, você tem que abrir o seu Tscale e copiar o seu com base no que eu fiz, é só montar
A forma de montar é igual a minha, mas os códigos são diferentes. O que vai sempre ser igual é o 8081, que é do Nextcloud, certo? E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aqui em definições, vai aqui abrir o nosso Advanced Settings, ou nesse caso, definições avançadas, e vai selecionar a opção Terminal. Basicamente a gente vai abrir o central de comandos do Umbro OS. E aqui a gente vai fazer o seguinte, na descrição tem os dois primeiros códigos, que são esses aqui, afixados para vocês poderem fazerem o que eu vou fazer agora. Então a gente copia esse carinha aqui, aperta botão direito do rato e depois aperta em colar. Depois dá um Enter. Volta aqui então para o nosso bloco de notas, deixa eu deixar ele aqui no canto, e copia o outro código que também vai estar fixado, que é o sudo nano config.php. Sudo é basicamente um método de pedir permissão dentro do terminal do Linux para fazer alterações dentro de alguma parte ou dentro de algum arquivo, peço desculpa. E o que a gente está fazendo agora é querer trocar o arquivo config.php que está dentro do Nextcloud. É só dar um Enter, ele vai pedir a senha, e nessa altura você já tem que ter a senha do seu servidor apontada na sua cabeça. Colocar um colar, ele não vai aparecer, basicamente, porque por questões de privacidade, e dar um Enter. O que a gente vai procurar agora é uma opção chamada Trusted Domains, ou domínios confiáveis. Então você vai descer tudo aqui para baixo, e agora você vai ver que vai ter um borrão aqui, é porque eu vou estar bloqueando essas informações para ninguém ver. Mas basicamente aqui, como a gente vai fazer é o seguinte. Vocês estão vendo aqui que eles têm algumas configurações, que eu vou estar bloqueando, mas a partir da última opção para baixo, você vai fazer exatamente o que eu vou lhe ensinar. O meu termina no 7º. O que você vai fazer é dar um Enter, você vai utilizar as setas direcionais, cima, baixo, esquerda, direita, vai dar um Enter para dar um espaço e vai apertar a tecla espaço. Quando a barra branca estiver abaixo do número, você vai escrever o número 8 ou o número subsequente, como está aparecendo no seu PC, e vai digitar o seguinte: o número, espaço, igual, se eu não estou enganado esse é o símbolo de menor, se eu tiver errado me corrijam, e é aquele código que a gente colocou, que é esse daqui, que eu vou estar mostrando aqui na tela, que é esse aqui. Primeiramente a gente vai colocar o endereço IP da VPN, então eu vou copiar, botão direito, colar. Então tá igual, ó, abre aspas, fecha aspas, vírgula. Agora eu vou deixar aqui do lado para não ficar parecendo essa barra imensa. Aí eu vou fazer a mesma coisa com a VPN, com o endereço IP da VPN. Menor, botão direito, colar. Mais a porta 8081. Enter. 10ª opção, igual, menor. Após você ter feito isso, você vai apertar o comando Ctrl X, que nesse caso é para PC Windows. Ele vai perguntar, você deseja salvar as modificações? Aperta Y. Ok, então ele vai falar File Name Writer config.php. E depois é só você dar um, nesse caso. Só que dando uma correção aqui bem breve, é que quando eu fiz o procedimento, eu esqueci de fazer uma explicação. Quando você colocar todos os Trusted Domains, que é o IP, tudo certinho, você tem que apertar Ctrl X e depois apertar Enter. Após isso ele vai ficar com um salvo. Vou repetir o procedimento. Ctrl X para salvar, e depois você vai apertar Y e depois você vai apertar Enter. E ele vai sobrescrever a edição que a gente fez nesse caso. E aí depois é só você entrar no mesmo procedimento, entrar no mesmo local. Se tiver lá todos salvos os domínios que você colocou, já tá certo. Eu tive que aqui verificar de novo as minhas configurações. Eu peço aqui desculpa pela falta de configurações adicionais que eu deveria ter dado, mas é assim, Ctrl X, Y, Enter e depois Enter de novo para ele confirmar e sobrescrever. Agora, como meu computador ainda continua na VPN, eu ainda continuo acessado, essas configurações não tem problema, porque a gente está configurando nele e não na internet. Se eu tentar acessar o Nextcloud, você já vai ser recebido com uma tela de bem-vindo, o utilizador, você vai colocar o que você precisa. Nos telemóveis, como computadores, tablets, dispositivos à parte, o mesmo procedimento se aplica, tá? Você pode colocar o Magic DNS, você pode colocar o endereço IP, e você tem que colocar http o endereço IP 8081, porque ele vai capturar essa informação. Isso só vai funcionar quando você estiver dentro da sua rede externa, ok?
Esse aqui basicamente é o procedimento, depois disso é só você utilizar. E outra coisa, quando você tiver com o Nextcloud no PC, faça a instalação da aplicação para os demais dispositivos. Assim vai ficar muito mais fácil de você poder trabalhar e assim poder fazer upload ou não fazer download das suas fotografias e assim vai ficar show de bola, certo? Mas de resto, é isso mesmo. Qualquer dúvida que vá surgindo sobre o servidor, podem me perguntando e mandando mensagens. Eu aqui agradeço do fundo do meu coração. Vocês são demais. A todas as pessoas que assistem, a todas as pessoas que curtem, a todas as pessoas que compartilham. Eu desejo um beijo para vocês enorme e que a semana de vocês seja ótima. Até mais e falou. Muito obrigado.